Vamos ver o texto que definimos para hoje, que está lá em Marcos 8, capítulo 8, versículos de 22. Nós vamos ver de 22 a 30, mas em dois blocos sequenciais. É de 22 a 26, depois de 27 a 30. Marcos 8, e então nós vamos ler direto. Você pegando a sua Bíblia em casa, é de 22 até 30, em dois blocos. Vamos lá? Vamos ver o texto. Espero que esteja... Vou seguir como tá na sua tela e a gente vai acompanhando. Marcos 8, vamos lá. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Até aí. Eu falei sobre nós lermos em dois blocos, né? Vocês veem que uma situação acontece do versículo 22 ao 26, e depois do 27 a 30 parece uma outra situação. É uma outra situação. Não é incomum na Bíblia, muitas vezes, Jesus, quando vai passar um ensinamento, propor um ensinamento, ele faz isso através de parábolas. E algumas vezes, em alguns relatos bíblicos, essas parábolas são repetidas, ou seja, ele faz uma parábola sobre um tema e pega uma outra parábola que trata do mesmo tema, porque ele quer pedagogicamente que você seja instruído, você compreenda. É como os pastores fazem quando fazem uma metáfora e a outra, tudo para que, pedagogicamente, o texto e a compreensão do que está sendo dito seja absorvido por você. Isso é uma tática que Jesus usava e que nós procuramos fazer também. Acontece que esse texto, ele podendo ser tratado e analisado, estudado de maneira separada, 22 a 26 e do 27 a 30, eu gostaria de fazer isso em bloco, porque a minha leitura é que isso faz parte de um bloco onde Jesus, usando fatos que estavam acontecendo, traz o ensinamento para os discípulos através daquilo que aconteceu com o cego em Betsaida. Como é que é isso? Vocês vão ver a estrutura do texto, é uma estrutura de texto que ela tem links de repetição, não vou dizer de repetição somente, mas também coisas que nos fazem aprender. Então, eu consigo olhar para o versículo 27 e 30, que é o motivo da nossa fala essa manhã, onde a gente vai extrair o nosso ensinamento, olhando para os anteriores e fazer um grande paralelo. Essa é a ideia. Para mim, eu acho muito bonito, porque o evangelista Marcos, ele vai relatar esse trecho, e eu sempre penso, tem alguns relatos que você olha assim um relato e você fala: "Não é, por que isso? Né? Por que esse relato é tão importante?" E quanto mais a gente amplia o olhar, né, sobre a palavra de Deus, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela mesma se revela, ou seja, ela se explica. Quando você tem dúvida numa parte,
ela mesma se explica. Então, o objetivo aqui é justamente esse, é trazer uma visão maior, e eu tenho certeza que a gente tem algo bem interessante para tratar. Então, já indo para o texto, compreendendo isso, eu quero dividir com vocês os links que existem entre o trecho entre 22 e 26 e 27 a 30. Em primeiro lugar, no 22 a 26, uma coisa que pelo menos é curiosa, né? Que Jesus ele vai fazer uma cura em 2 etapas. E aí a pergunta é: Jesus não sabia fazer a cura de maneira definitiva, tinha que fazer em 2 revisões, né? Tinha que fazer em 2 etapas. Por que isso acontece em 2 etapas? E muitas pregações, certamente, vocês já ouviram sobre isso. E, no final, no versículo 26, eu vou falar os outros links, mas esses 2 são importantes, que você já vai trabalhando aí. Então, ele vai e diz o seguinte: então mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Ele tira ele da aldeia, faz a cura em 2 etapas fora da aldeia e diz para não voltar para a aldeia. Né? Uma das coisas intrigantes que muitos teólogos vão tentar explicar as motivações de Jesus, a gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho, para que aquele homem, né, que era cego, né, ele vai e ser curado. Por que ele não poderia voltar naquele momento para o seu lugar? E aqui no versículo 27 a 30, Jesus também, nas suas conversas, ele faz uma pergunta. Logo depois disso, a gente não sabe temporalmente quando aconteceu, mas Marcos coloca junto, com objetivo, obviamente, e ele vai dizer assim, né, que saiu da Cesareia de Filipe, no caminho perguntou, quem as pessoas dizem que eu sou? Haviam acontecido vários milagres, não tão só esse, mas vários outros milagres, né? E aí ele para e faz essa pergunta. E também é uma coisa curiosa, porque você imagina assim, é que Jesus está querendo saber da popularidade dele diante de todo mundo, né? Quem o pessoal acha que eu sou, né? Como é que o pessoal me vê? É que ele está querendo saber da popularidade dele, das coisas que pensam a respeito dele? Aí eles falam, não, pessoal, uns acham que você é João Batista, outro Elias, outro alguns dos profetas. Quer dizer, a referência de todas as pessoas é toda gente boa, né? Pô, você parece com João Batista, hein? Você parece com Elias. Só gente graúda, ou seja, a percepção das pessoas era a melhor possível a respeito de Jesus, né? Colocava lá em cima. Tem uma brincadeira no passado, né? Quem é jovem há mais tempo como eu, né? Então, a gente, quando era na infância, talvez alguns não conheçam, mas vou contar assim mesmo. Então, assim, poxa, você parece com um ator de cinema. Aí o pessoal, é mesmo? Com a Lessie. Lessie era uma cachorra, né, que tinha um seriado lá. Então, essa era uma brincadeira jocosa que o pessoal fazia para você se engrandecer e depois te jogava lá embaixo. Mas não é o que está sendo falado aqui, né? Pelo contrário, o que está sendo dito para Jesus você é um dos grandes, João Batista, profeta, colocando ele para cima, né? Então, eu acho que se você fosse comparado a qualquer uma pessoa que é de grande destaque, você ia se encher. Não, poxa, que legal, né? Isso é bom, né? E aí ele vai e pergunta, bom, e vocês? Então, reparem que tem 2 blocos aí, né? O bloco daqueles, o que pensam a respeito de Jesus, e o bloco de vocês, que estão mais perto de mim, que estão se relacionando comigo, que me veem, falam comigo todo dia. O que vai... o que você... e Pedro vai logo, Pedro, aquela liderança, aquele estopinzinho dele, aquela maneira que ele está sempre, é o primeiro a falar, e tu não, tu és o Cristo e tal. E, novamente, nesse texto, o que ele diz, lá no versículo 30, ele lhes ordenou que a ninguém dissessem aquilo dele. Olha, 2 vezes acontecem 2 eventos, e pelas 2 vezes, o nosso Cristo, o nosso Deus, ele chega e diz o seguinte, olha, não fala nada para ninguém. Isso também é muito diferente do pensamento que a gente tem, né? Que a gente, às vezes, né, fala que, às vezes, a pessoa faz uma coisinha assim, nossa, fiz acontecer. E Jesus exatamente faz coisas tão maravilhosas, se posiciona e ele pede, segura essa informação, não caminha.
E a gente precisa aprender o que esse texto diz com tudo aqui. Quando você vai... E há um elemento também que liga esses dois textos, que o texto da cura do cego é um texto onde Jesus pega aquele cego, toma ele pela mão e, pelo poder dele, o faz ver, ainda que em duas etapas. E se você for lá em Mateus 16, 17, também esse vínculo existe pelo escrito de Mateus, que não aparece aqui em Marcos. Logo que Jesus pergunta aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo. Lá em Mateus 16, 17, se você quiser olhar, Jesus responde, né? Tem um trecho a mais, ele responde, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que o revelou a ti, mas sim meu Pai que está nos céus. Então, o que ele está dizendo em Mateus é que aquela percepção de que ele é o Cristo não foi carne nem sangue que o revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, mais um ponto de contato entre os dois textos, e tinha que ser assim, pelo menos o olhar que Marcos vai nos revelar, aonde há uma ação divina, abrindo os olhos do cego, e há uma ação divina, abrindo os olhos de Pedro, para que ele pudesse dizer, tu és Cristo. Mas o que a gente aprende com isso? Se Jesus não estava, e a gente vai falar do dia 27 a 30, Jesus não estava procurando sua popularidade, não estava deprimido, não, de repente eu não estou indo bem, o que vocês acham, né? De repente tem que mudar alguma coisa, porque se você pegar o texto e olhar o que a gente faz hoje no nosso dia a dia, as perguntas, a primeira pergunta, se não fosse Jesus, você ia perguntar, o que foi? Você está inseguro do que você está fazendo? Mas se não é nada disso, nós precisamos aprender com o que o texto nos oferece para que a gente possa usar no nosso dia a dia, usar no nosso viver. E é isso que a gente precisa para a nossa segunda-feira. Primeira coisa que a gente entende, né, não ainda entrando nos pontos do texto, para que você se envolva com isso tudo que está acontecendo aqui, eu não sei se você já teve essa experiência de viver ao lado de alguém durante um tempo e você, eu não digo só um cônjuge, mas eu estou falando de um amigo, de um familiar, alguém no trabalho, com quem você conviva por um bom tempo, bastante tempo, e você não consiga perceber exatamente o quanto positivo pode ser aquela relação para vocês dois. E você se relaciona com ele de uma maneira mais normal, vamos dizer assim. E em algum momento da vida você olha e, nossa, fulano é uma pessoa, puxa, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ele podia ser esse meu amigo. Eu não sabia que ele podia me dizer palavras de consolo num momento tão difícil. Foi muito bom encontrar ele. E às vezes alguém fala assim, ué, mas você conhece ele há tanto tempo? Mas essa pessoa se revela para você, ou se revelou para você, num outro momento, e você, num momento que você entendeu de forma diferente. São as gratas surpresas de relações que nós temos ao longo da vida. Como temos as péssimas surpresas também nas relações onde pessoas estão do nosso lado. Eu, quando trabalhei muito tempo embarcado, e trabalhando lá muito tempo embarcado, eu tinha e aí já na condição de pai, eu dividia muito com a minha esposa um grande conflito que eu tinha, né, na minha cabeça. Então eu trabalhava, vivia embarcado, trabalhava 14 dias, às vezes por um tempo eu tive que trabalhar lá e acabava o meu trabalho a bordo, eu voltava, eu não tinha folga, eu ia direto para o trabalho, cheguei a acumular 120 dias de folga para tirar, você imagina, só trabalhando. E nessa loucura de vida que eu ficava num conflito com meus filhos, eu ficava, mas será que eles vão saber quem é o pai deles? Porque eu ficava trabalhando, e será que eles vão entender quem eu estou aqui do lado? E era um conflito porque eu tinha experiências com as pessoas que conviviam comigo no trabalho, muito positivas, falando da palavra de Deus, falando de tudo,
E eu ficava assim, nossa, eu estou vendo no trabalho experiências positivas de pessoas que estão me conhecendo talvez mais do que meus filhos e tal, e graças a Deus, da minha esposa e tudo, a gente foi começando a trabalhar isso para que essa percepção não ficasse perdida na minha relação, e eu acho que hoje, pelo menos pela voz deles, eles me dizem que não, está tudo certo, pai, a gente entendeu tudo. Mas imaginem quantas pessoas e quantas relações nós perdemos porque a gente, de alguma maneira, não percebeu quem ele era, um relacionamento que foi rompido. Há poucos dias eu ouvi de um jovem assim, que rompeu um relacionamento e esse jovem dizia assim, nossa, ela não entendeu quem eu era na relação, como eu estava me dedicando nessa relação, como eu me entreguei nessa relação. Ou ele não entendeu, como no caso de uma mulher. Por que essas coisas acontecem e o que acontece e qual, no final, a real importância? Porque causa frustração, né? O meu sentimento com relação aos meus filhos era um sentimento assim, nossa, eu vou trabalhar, e eles não vão saber exatamente quem eu sou, independente se eles gostassem ou não, só queria que eles soubessem. Só queria que eles, pelo menos, pudessem criticar, amar ou não. E é disso que nós vamos falar aqui hoje, desse tipo de coisa. É disso de uma maneira muito, muito rápida, né? A gente, na Bíblia, tem algumas coisas que o reverendo Leonardo fala muito sobre a maneira que a Bíblia procurou descrever Deus, falando lá de antropoformismo, antropopatismo, né? Ou seja, falando de formas e sentimentos a respeito do que se tem de Jesus, porque a gente tem essa tendência, a gente precisa descrever esse Deus de alguma maneira, e nessa descrição a gente tem elementos, os nossos elementos são tão somente aquilo que nós somos, forma e emoção. Então, a Bíblia está recheada disso, e a gente precisa compreender disso. Mas isso pode ser um problema para nós. E é disso que eu vou tratar essa manhã. A ideia das comparações. Aqui, logo no texto, logo no início, Jesus saiu para a aldeia da Cesareia, disse Felipe, no caminho perguntou a seus irmãos, quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, João Batista, e o outro Elias, e outros alguns dos profetas. Então, estava jogando, nossa, Jesus lá para cima. E na comparação com o texto, nós temos anterior, no versículo anterior, nós temos lá no 22, pegaram o cego e jogaram o cego, ele trouxe o cego, ele tirou ele para fora da aldeia, e ele cura, e perguntou, tu vês alguma coisa? Né? Você está olhando alguma coisa? E eu disse, sim, eu estou vendo, vejo pessoas como se fossem árvores. A referência melhor daquele cego eram árvores que andavam. Ou seja, ele saiu da cegueira total para um movimento onde ele já consegue enxergar, mas ainda está distante daquilo que é verdade. Quando eu coloco Jesus para ser objeto de comparação, porque isso é da minha natureza fazer, e isso você tem que ter um cuidado. Quando você compara, como essas pessoas compararam com João Batista, com Elias, com os profetas, ainda que seja muito grande, você está diminuindo o Deus que está vivendo com você. Mas eu estou engrandecendo, eu estou mostrando, você está diminuindo porque você está colocando, Jesus é um outro. Nós servimos um outro. Alguém diferente. Alguém que as nossas limitações como seres humanos não vão caber em comparações. A Bíblia nos fala e nos remete a comparações para que eu e você avancemos na nossa pequenez, no nosso tamanho, mas às vezes você está fazendo e montando um Jesus seu em comparação às coisas que você conhece, está perdendo a oportunidade de conhecer quem é esse Jesus de verdade, porque você o limita às coisas que você conhece. Uma das coisas que a gente precisa aprender nessa lição é que se a gente ficar dessa maneira, a gente vai ficar como esse cego no primeiro movimento de cura.
vendo pessoas como árvores, vendo Jesus como não é. E se você quiser trazer para a sua vida, você vai ver o seu cônjuge, a pessoa que você é amiga, aquele amigo que de repente apareceu para você de forma distorcida ainda, porque a sua percepção está tentando te jogar, e isso é da natureza humana, isso não é espiritual, não. A tua natureza vai fazer comparações. Além dessas do antropoformismo, antropopatismo, tem algumas coisas que talvez você faça em casa, e algumas pessoas, algum tempo atrás, isso era considerado até um problema mental. Tem um nome chamado de pareidolia, né? Pareidolia é a ideia de que você olha para alguma coisa e vê rostos, né? Você olha para uma tomada dessas antigas lá e você vê um rosto, uma carinha e tal. Tem gente que vê isso em todo lugar, árvores, e as pessoas acham assim, isso é uma doença. Isso não é doença, não. Isso faz parte do teu cérebro. Tem alguns que riem assim e tal, mas é isso. Caramba, aquela árvore está sorrindo para mim. Não, a árvore não está fazendo nada. Aqui, ó. Já achei gente aqui. É isso. Mas isso é normal, tá? Isso é normal. Né? Sua capacidade de fluir. Mas se a gente sabe que a gente tem no nosso organismo esse dispositivo de buscar comparações, a gente tem que entender que quando eu vou olhar para Jesus e vou conviver com Jesus, a minha tendência na minha mente, no meu coração, é de fazer comparações aonde eu preciso romper com elas, para que eu não viva como esse, num primeiro momento, o cego viveu, de olhar pessoas como árvores. É uma visão distorcida. A tua percepção de Jesus vai ficar equivocada, por mais que você o compare aos melhores do mundo, ao melhor líder, ao melhor pregador, a melhor referência humana, sempre vai estar distorcida. E isso vai fazer muita diferença na tua vida, muita diferença no teu caminhar. A gente precisa avançar. E Jesus não fez isso em 2 etapas, pelas muitas motivações dele e pelo link do texto, onde a gente percebe já o segundo ponto. Então, não esqueçam disso. Você está condicionado em termos de mente e tudo. Isso é assim que funciona na sua cabeça, para que você faça comparações. Você já viu um doce? Aí você gosta de um doce. Eu não gosto de doces. Para terminar esse ponto, não gosto no bom sentido, né? Eu prefiro salgado, eu não prefiro doce. Mas uma vez eu e a Fabiola viajando, e nós paramos num lugar bem distante, lindo lugar, e tinha um doce de chantilly com um morango imenso, assim, desse tamanho, em cima, que eu falei, isso aí não é de verdade, né? Aí, não, isso é de verdade. Aí eu falei, com esse morango todo eu vou provar, afinal de contas, não estou querendo emagrecer, mas isso aqui, olha, é inenarrável, é um delicioso, maravilhoso. Agora foi para mim. Eu não tenho objeto de comparação, até porque eu não comparo com outros negócios. Eu sei que foi maravilhoso, mas não sei o que é. A gente precisa sair e tirar Jesus desse lugar de comparação. Por quê? Senão você não vai ter toda a percepção do que é Jesus, que é justamente o segundo ponto, que quando ele vai perguntar, e vocês, o que acham? Tu és o Cristo, responde Pedro, tu és o Cristo. E eu queria voltar para lá, e eu queria que você imaginasse esse cego, nesse segundo momento de Jesus, aonde tu vês alguma coisa, e ele vai dizer assim, levantou os olhos e veja as pessoas como árvores que andam. Então Jesus coloca a mão lá no versículo 25, ele fala, ficou restabelecido e passou a ver todos claramente. Nós precisamos caminhar nesse sentido, primeiro retirando de objetos de comparações para que a gente possa enxergar claramente a pessoa de Jesus. Quando ele fala que tu és o Cristo, ele está dizendo exatamente isso. Eu enxergo claramente que você é o Cristo. Agora vamos pensar, se você é o cego, tente exercitar isso aqui agora. Você é o cego, você passou a ver
de forma ainda distorcida, e depois você passa a ver de forma clara. O que vai acontecer depois disso? Pensa, o que vai acontecer com esse cego? Maravilhoso, Jesus, obrigado, vou dormir, já ganhei meu dia. Ou você vai querer olhar tudo, o rosto do teu pai, o rosto do teu amigo, a tua casa, como era, a cidade que você mora, que mundo existe a partir disso aqui. Não é isso? Ou ele ia fazer outra coisa? Você faria diferente? Gostaria até que tivesse uma pessoa com deficiência visual aqui para dizer, não, faria isso e tal. Porque é isso. Eu quero ir além daquela minha percepção. Eu entendi isso aqui, mas entenda, alguém que não viu o céu, alguém que não viu uma casa, você acha que só e tão somente, olhando num primeiro momento, isso é suficiente para que o entendimento e a percepção dele se cristalize? Tu acha que é? Não é. É preciso mais. Então, a partir do momento que eu encontro com Jesus, que eu não faço comparações, que eu tenho esse olhar, tem um outro momento, um momento de eu estou maravilhado. Eu não sei, eu sei que você é o Cristo, agora eu não sei o que é o Cristo. Entenderam a diferença? Eu sei que você é o Cristo, mas eu não sei o que é o Cristo. E aí, para terminar, ele vai dizer o seguinte, olha, não diga isso para ninguém, não. Não diz isso para ninguém, não. E ele foi lá dizer para aquele menino lá que foi clareado, olha, não entra na aldeia, não aparece assim. Uma das coisas que acontece nesse processo de Jesus, alguns teólogos vão dizer que ele não quer ser percebido como alguém diferente daquilo que ele realmente é. Então ele diz o seguinte, não vai lá, eu não quero ser reconhecido como milagreiro, eu não quero ser reconhecido como Cristo da maneira que as pessoas pensam que eu sou Cristo. Não vamos fazer isso agora. Sabe o que eu aprendo para mim e para você? Que depois daquele encontro do cego, que o cego vê tudo e tal coisa, ele vai querer mais. Eu queria que você se lembrasse daquela relação que eu falei no início, onde você conheceu uma figura, uma pessoa importante na tua casa, na tua família, ou até o teu cônjuge. Nossa, eu não sabia que foi para um karaokê e ele começou a cantar muito bem, você nem imaginava que ele cantava, olha só. Ele cantava bem, obviamente, se cantasse mal, nossa, né? Também é divertido, tá? Mas existem muitos encontros porque a nossa percepção, ela é uma percepção limitada, trabalhada sempre em comparativos, e a gente não pode fazer isso com Jesus. Imagina esse cego, qual a possibilidade dele imaginar? A possibilidade é redundante, mas de voltar a ver. Ele volta a ver. Mas isso não era uma possibilidade. Quando eu não me relaciono com Jesus como um outro, todas as possibilidades vão estar restritas ao que eu acredito na minha vida. Não dá para ser assim, eu não vou ser feliz. Há poucos dias, eu e Fabiola tivemos aqui em Itaipava, e tinha um grupo de pessoas, e tinha uma menina lá que começou a conversar comigo, a gente estava caminhando, né? Eu estava tentando perder 100 gramas, né? Ela queria perder 3 quilos, estava difícil. Mas a gente caminhou bastante, um lugar bonito e tal, e aí a conversa fluiu no meio da estrada, tal, estamos conversando, e ela me falou o seguinte, olha, eu soube, através da minha família, que nós temos uma maldição na família. E essa maldição na família diz que todos nós sempre seremos infelizes. Uma menina assim de uns 30 e poucos anos, inteligente. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, o que eu faço? O que eu digo? Como eu digo? Que ela já tinha falado que não era cristã no modelo que nós somos. E aí eu fui caminhando, e eu disse para ela assim, você sabia que se você disser isso para você, estabelecer isso como verdade, ainda que não seja maldição mesmo, isso vai acontecer?
porque você já está estabelecendo como verdade. É uma verdade, para você é. E você está se programando para isso. Ela falou, nunca parei para pensar nisso. Muitas vezes o passo de libertação nosso, de enxergar Jesus diferente, não é diferente não, tá? Porque nós colocamos Jesus num modelo que nos transforma a nossa vida numa maldição, bloqueando as possibilidades de Jesus ser muito maior, muito melhor, muito mais capaz do que as nossas limitações são. Você está dizendo que o seu pensamento vai impedir Jesus? Não! A sua vida é que vai ser direcionada para um Jesus menor do que ele é. Ele sempre vai ser grande. Há um pensador que deixou alguma coisa muito importante para nós, né? Que nós precisamos saber olhar para Cristo, saber olhar para nós, a nossa percepção sobre nós. Quando Jesus pergunta, pense na pergunta, quem você acha que eu sou? É a sua percepção sobre ele. Mas a sua percepção sobre ele é uma percepção que parte dos seus conceitos. E esse pensador, um filósofo, ele vai dizer o seguinte: nós não vemos as coisas como são, e sim como nós somos. Nós não vemos as coisas como são, e sim como nós somos. Quando eu começo a ser alguém que começa a perceber Jesus como um outro, como alguém que é incomparável, como alguém que é transformador, que é alguém que não tem obstáculo. Eu tenho milhões de obstáculos, relacionamento, dinheiro. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu começo a vivenciar um outro Jesus, e eu consigo vivenciar uma outra vida, e eu consigo vivenciar outras coisas no relacionamento com Jesus, mais admiráveis talvez até do que tão somente tirar o cego da cegueira, porque é isso que ele fez comigo e com você. Ele nos tirou da cegueira espiritual e nos jogou no outro lugar. Mas ele quer um tempo. E ele disse assim, que ninguém dissesse aquilo e que nem ele entrasse na cidade. Porque ele quer um tempo para você com ele. Para você como cego, que foi um cego que agora passa a ver, passe a se aprofundar nesse relacionamento com ele. Para se entender o que é com ele. Parar de tentar fazer paralelos de qualquer natureza, de líderes, de conhecimento filosófico, de nada. Tão somente o seguinte: Deus, eu sei que Tu és o Cristo. Eu já cheguei até aqui, isso é maravilhoso, mas eu preciso compreender o que isso significa para a minha vida na segunda-feira, senão eu vou continuar vivendo uma vida e me dizendo o seguinte: eu vou à igreja, eu me relaciono com Deus, mas você está naquela relação que eu falei lá, que é uma relação do teu cônjuge que você não conhece, de um amigo que você não conhece plenamente, as capacidades dele e o que ele pode influenciar na sua vida, e vai, tão somente porque eu tenho olhado para ele, porque eu tenho olhado como eu sou e não como ele é. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós um desafio muito grande, um desafio a vencer de não comparar a tua existência, quem tu és, como alguém menor, por maior que seja a nossa comparação, e melhor que seja, queremos aprender a te olhar. Fomos conduzidos até aqui, Pai, na nossa história, tanto quanto esse cego, e aprendemos a ver, aprendemos a te reconhecer como Cristo, mas precisamos te reconhecer o que é ser Cristo, e o que é ser Cristo comigo, na minha existência. Pai, é desafiador isso, porque amanhã, Pai, temos afazeres, contas a pagar, mas queremos entregar a nossa existência, o nosso olhar, para que o nosso rumo de vida seja diferente. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Pai, e faz que possamos te conhecer como Tu és, pela simples essência do Deus maravilhoso que Tu és, e não mais do que isso. Em nome de Jesus, amém.